No último vídeo da Segunda Guerra Mundial Alternativa, vimos que os nazistas e japoneses venceram a guerra, e vimos que o mundo estava dividido entre a Alemanha nazista e o Japão. Então, a pedido de muitos, a Guerra Fria Alternativa entre a Alemanha nazista e o Japão. E antes de começar, não esperem muito realismo, já que esse é o futuro alternativo de um passado alternativo. Então, obviamente, não tem como saber como isso poderia acontecer. E antes de começar, eu gostaria de pedir que vocês entrassem no meu servidor de Discord, pois é muito importante, já que lá decidimos temas de vídeos, debatemos sobre vários assuntos, as pessoas lá me mandam muitas sugestões pro canal, então se você quiser falar comigo, me dar alguma sugestão, além disso debater sobre vários assuntos, então entre lá no meu servidor, vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos começar. Com o final da Segunda Guerra, duas potências surgem, a Alemanha e o Japão, com várias zonas livres sendo criadas. Porém, os dois países começam a disputa de poder e de influência em alguns países. Já países como Suécia e Suíça conseguem se manter neutros. A Alemanha é o único país que possui a bomba atômica, com eles tendo uma tecnologia bem mais avançada que o Império do Japão. Mas mesmo assim, o Japão ainda possui uma marinha mais avançada. Vale lembrar que líderes como o rei George VI, Winston Churchill, Joseph Stalin, Charles de Gaulle, Franklin Roosevelt, Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung foram todos executados. No mundo existem somente duas moedas agora, o marco alemão e o iene japonês. Na América do Sul, alguns países se tornam aliados aos japoneses, enquanto alguns se tornam aliados aos nazistas, e pontos de rebelião surgem principalmente na Rússia e nos Estados Unidos. Os argentinos recusam se juntar a alguns dos dois, então em 1952 começa uma guerra onde os japoneses, alemães e brasileiros invadem e dividem o país. Porém, mesmo com a disputa de poder entre as potências, estes países ainda continuam sendo de certa forma aliados. Depois de alguns anos, mais especificamente em 1958, os japoneses conseguem fabricar sua própria bomba atômica, o que deixa os alemães em alerta. Em 1962, Hitler morre e Heinrich Himmler assume o poder, com uma política mais dura em relação aos japoneses. Em 1963, o príncipe imperial Akihito é assassinado em uma visita a Nova York, o que enfurece os japoneses, que declaram guerra aos alemães. Os japoneses rapidamente preparam uma operação de invasão, invadindo algumas ilhas na América Central e fazendo uma invasão em alguns países da América do Sul, inclusive no Brasil, fazendo um desembarque no litoral. Eles tentam invadir a Flórida, mas não são bem sucedidos. Nos Estados Unidos e no Canadá, eles fazem algumas ofensivas e dominam parte da zona neutra e um pedaço do território alemão nos Estados Unidos. Na União Soviética, eles são bem sucedidos, dominando muito o território. Os aliados da Alemanha na Europa, incluindo os países fantoches, declaram guerra ao Japão. Os japoneses tentam desembarcar nas praias do litoral do Nordeste brasileiro, porém elas são muito bem defendidas pelos brasileiros, com os japoneses tendo capturado somente o Rio Grande do Norte. Os japoneses invadem a parte alemã na Argentina e invadem o Uruguai e parte do sul do Brasil. Eles também iniciam a campanha na Índia e avançam mais na Rússia, isso porque os reforços alemães ainda demorariam para chegar devido à distância. Porém, na América do Norte, os alemães fazem uma investida, dominando a zona neutra e depois avançando em território japonês. Os japoneses avançam mais pelo litoral e no sul do Brasil, porém chegam reforços brasileiros e começam uma sangrenta batalha no Paraná, mais especificamente em Maringá. Os japoneses invadem o México e mais alguns países sul-americanos e invadem boa parte do Texas. E eles fazem um desembarque, dessa vez bem sucedido, em algumas importantes cidades como Miami, Orlando, Tallahassee e Nova Orleans. Porém, o eficiente exército alemão avança no oeste americano, principalmente no norte, no Canadá, onde eles dominam muito o território. Os japoneses avançam muito rapidamente em território russo. Chegam reforços italianos e alemães que finalmente param os japoneses em Chelyabinsk e Ekaterimburgo. Na Índia, os japoneses dominam boa parte da região, e no Brasil, os japoneses dominam boa parte do país, porém chegam reforços e uma grande batalha começa. Nos Estados Unidos, os japoneses se espalham mais pela costa, porém os alemães recuperam boa parte do Texas. Na Rússia, chegam reforços que começam a recuperar o território conquistado pelos japoneses, enquanto mais abaixo começa uma grande batalha no Afeganistão. No Brasil, os japoneses são derrotados e começam a ser expulsos no sul. Porém, eles avançam no norte e no oeste. Nos Estados Unidos, os japoneses se estabelecem no extremo sudeste. Porém, os alemães avançam cada vez mais, dominando praticamente todo o Canadá e avançando bem na costa oeste americana. No Afeganistão, os japoneses dominam boa parte do país, porém na Rússia chegam reforços de vários países que dominam muito o território conquistado pelos japoneses. No Brasil, os brasileiros começam a expulsar os japoneses e invadir alguns países vizinhos aliados aos japoneses. Nos Estados Unidos, os nazistas dominam mais território japonês, porém os japoneses ainda conseguem avançar no sudeste americano. No Afeganistão também chegam reforços, principalmente italianos, que expulsam os japoneses do país e pela primeira vez cruzam a zona neutra na Rússia. No Brasil, os japoneses são expulsos e o Brasil começa a invadir a Argentina.
Enquanto nos Estados Unidos os nazistas invadem boa parte do México, e os japoneses agora estão no litoral da costa oeste. E os japoneses jogam uma bomba atômica em Atlanta. Os nazistas, em retaliação, jogam uma bomba atômica em São Francisco, com eles finalmente dominando toda a área japonesa nos Estados Unidos, restando só o grupo na costa leste. O Brasil liberta e invade muitos países na América do Sul. Os alemães e italianos dominam Krasnoyarsk e em maior número avançam na China e na Índia, e com reforços expulsam os japoneses na costa leste. Eles também invadem o território japonês na América Central. Restam agora somente os japoneses no extremo oeste da América do Sul, porém eles resistem. Na Índia, os japoneses resistem e até dominam um pedaço na parte alemã. Eles também resistem em uma enorme batalha na China. Já na Rússia, os alemães invadem pelo Alasca e dominam praticamente toda a parte japonesa na Rússia. Na América do Sul, os brasileiros chegam perto de Quito e dominam algumas regiões do Japão na América. Na Ásia, os nazistas dominam a Mongólia e iniciam a invasão no nordeste da China. Na Índia, os japoneses conseguem manter suas posições. Na América do Sul, com reforços alemães, os brasileiros dominam Quito e o norte do Peru, dominando toda a parte japonesa na Argentina. Os alemães dominam muito território na China e chegam perto de Pequim. Na Índia, os japoneses ainda conseguem avançar em território alemão. Porém, na China, com o ataque vindo do norte, os alemães finalmente derrotam o principal exército japonês na China. Na América do Sul, os brasileiros dominam boa parte do Chile japonês e chegam bem perto de Lima. Na Índia, o exército japonês é cercado e derrotado. E na China, os alemães vão avançando no país. Na América do Sul, os japoneses são rendidos, marcando o fim do domínio japonês na América. Na Índia, os alemães vão dominando quase toda a região. A China é quase que completamente dominada e se inicia uma invasão na Coreia. E os alemães dominam algumas ilhas na Oceania, com eles dominando também toda a Índia, China e alguns países fantoches dos japoneses. Os alemães tentam desembarcar em algumas ilhas japonesas, porém são massacrados, com as ilhas japonesas sendo praticamente impenetráveis. Depois de um tempo, eles invadem toda a Indochina e boa parte da Tailândia. Os alemães invadem as ilhas Kuril e Sakhalin e dominam quase toda a península coreana. Os alemães agora começam a invadir a Malásia e iniciam a invasão no norte das Filipinas por Taiwan. Depois de um tempo, eles se espalham pelas Filipinas e dominam a parte principal da Malásia. Na Coreia, após muito tempo, os japoneses são finalmente derrotados e encurralados até o perímetro de Busan. E os alemães se espalham cada vez mais pelas Filipinas, dominam parte da Indonésia e desembarcam na região de Bornéu, na Indonésia. Os alemães capturam com sucesso as ilhas de Ishigaki e Miyakokima e se preparam para a invasão em Okinawa. E mais acima, boa parte dos japoneses encurralados em Busan não se rendem, já que a rendição é algo inaceitável na cultura japonesa. Então eles, para evitar serem capturados, realizam o seppuku. Assim, os alemães dominam as ilhas de Jeju e Tsushima. Na Oceania, os alemães rapidamente dominam parte da Malásia e Indonésia e dominam as Filipinas completamente. Os alemães finalmente iniciam a operação de desembarque em Okinawa, em uma batalha dificílima onde os alemães bombardeiam a ilha completamente e desembarcam com muitas baixas, mas com sucesso, com o Japão sendo invadido em seu território pela primeira vez em 2000 anos. Porém, essa batalha ainda duraria muito tempo. Os alemães também desembarcam em Saru, no norte do Japão. Os alemães também capturam mais ilhas indonésias na Oceania. Em Okinawa, os alemães vão bem, porém os japoneses continuam a resistir. Em Saru, os alemães se espalham e uma grande batalha começa em Asahikawa. Os alemães dominam praticamente todas as ilhas indonésias, restando somente a Papua. Em Okinawa, a ilha é finalmente conquistada. Em Saru, os japoneses resistem bravamente, porém os alemães vencem em maior número, abrindo assim caminho e eles conquistando toda a região. Os alemães desembarcam em Papua com uma boa resistência japonesa, porém com eles dominando toda a Nova Guiné. Com toda a ilha do Japão cercada, os alemães jogam uma bomba atômica em Yokohama e Osaka, e como os japoneses não se rendem, eles jogam outra em Tóquio, fazendo os japoneses se renderem, pondo um fim na guerra. Com o final da guerra, os alemães agora controlam praticamente o mundo todo. Eles exigem que Brasil, Itália e outros países sejam incorporados ao Reich, porém eles não gostam muito da ideia. Mussolini é assassinado por revoltosos em Roma, que assumem o poder e declaram guerra à Alemanha. Aproveitando que a Alemanha não estava numa situação muito boa após a guerra, e como o Brasil estava bem forte, vários países declaram guerra para a Alemanha, inclusive a Suíça. E vários grupos rebeldes também se fortalecem em muitos países do Reich, com essa guerra estando bem longe de acabar. Mas então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, lembrando mais uma vez que o realismo não é muito o objetivo desse vídeo, e sim o entretenimento. Se você quer uma parte 2 desse vídeo, comente muito aí nos comentários e principalmente deixe seu like, pois assim eu vou saber que vocês realmente querem que eu faça uma parte 2. E eu gostaria mais uma vez de pedir que vocês entrem no Discord e me sigam na página do Facebook. E eu sei que o canal ainda tem muito para melhorar e ele vai melhorar. Então, para ajudar, deixe seu like, se inscreva e compartilhe muito esse vídeo com seus amigos no Discord, em servidores no Discord. Então,
Mas então esse foi o vídeo, não se esqueça de compartilhar, deixar seu like, se inscrever e até a próxima.